Estamos aqui no nosso dia 30 de dezembro, reta final do ano, e a gente teve um Café com Joia presencial e eu quero deixar um gostinho pra vocês de um conteúdo que eu dei. Eu não vou deixar ele na totalidade, porque a parte final dele eu falei mais orientado pra negócios, mas eu vou pegar uma parte dele que eu falei sobre sobrenatural, que eu falei sobre mente, e eu falei sobre natural, que é o nosso corpo, e o como a gente entra em conflito com a nossa cabeça, porque a gente não sabe como que a gente constrói cada parte da nossa vida em cada uma dessas camadas. Inclusive, se você estará comigo na primeira sessão do novo Lapidação, é exatamente essa base que eu quero trabalhar com vocês. O que a gente constrói em cada camada, como que eu construo isso com fundamentos, como que eu tiro as confusões da minha cabeça, coloco tudo de forma ordenada na minha cabeça para deste lugar partir para construções saudáveis. E eu quero que vocês sejam agraciados e abençoados com parte desse conteúdo que eu tenho certeza que ainda este ano, que ainda não acabou, alguns nozinhos serão desatados da sua cabeça. Vamos conferir como foi esse conteúdo. Eu trouxe para vocês hoje um conceito de trindade. E as pessoas falam assim, por que trindade? Porque a maioria das vezes quando a gente estuda sobre negócios ou quando a gente estuda sobre o ser, as pessoas falam sobre tripé. Mas quando eu penso em tripé, ou às vezes, não sei, às vezes vem um formato de triângulo na minha cabeça e parece que quem tá acima é superior a quem tá abaixo, que existem papéis maiores ou papéis menores. Quando a gente pensa num conceito de trindade, eu penso conjunto de três de igual natureza. Ou até de igual importância. E o que eu quero trazer para vocês? Que nós, como seres humanos, como seres vivos, nós somos compostos de três coisas. Nós somos compostos do sobrenatural, que são aquelas coisas que a gente não pode ver, por isso que isso vem através da nossa fé. Nós vivemos através de coisas que a gente constrói através da nossa mente. E nós vivemos muitas coisas que nós construímos através do nosso natural, que é através do nosso corpo. Então, o sobrenatural é fora das leis naturais, é fora do comum. O mental é aquilo que se processa na mente. E o natural, ele é regido pelas leis da natureza, provocado pela natureza. E dentro de cada um, eu trouxe algo especial para vocês. Eu quero começar com o sobrenatural, porque olha que coisa interessante. Se a gente pensa em sobrenatural, é algo que está acima do natural. Então, a nossa vida, ela não pode ser regida de baixo para cima. Ela tem que ser regida de cima para baixo. E onde que a maioria das pessoas se perdem? Por que elas estão sempre frustradas? Porque elas são guiadas na vida do natural para o sobrenatural. Então, elas trabalham, realizam, fazem um monte de coisa e elas esperam que isso preencham elas. E por isso que as pessoas seguem infelizes, as pessoas seguem frustradas. Porque a ordem está alterada. Então, primeiro eu crio a minha vida no sobrenatural e o meu natural, que é o meu físico, que é o meu trabalho, que é a minha mão na massa, realiza, concretiza. E eu separei para vocês 3 coisas que eu acredito que são importantíssimas que aconteçam no sobrenatural. E eu quero trazer para vocês exemplos, eu quero que vocês falem comigo, se vocês concordam, onde que vocês enxergam isso na vida de vocês. Esse treinamento me foi dado num insight às 4h55 da manhã. Eu acordei 4h55 da manhã, puf! E eu vim com todo esse download de conteúdo. E eu achei muito interessante essa perspectiva. Porque olha que coisa interessante. O primeiro que eu trouxe para vocês é a fé. Olha o que significa a fé. A fé é que torna tudo possível. Só que onde vocês acham que as pessoas criam a fé delas? Vocês acham que a maioria das pessoas vivem a fé no sobrenatural, na mente ou no natural? Basicamente na mente, né? É uma fé muito mental. É a fé da capacidade da mente. É o que eu consigo ver. É o que a minha mentalidade é capaz de criar. É uma fé baseada nos meus aprendizados, nas minhas conquistas. É uma fé limitada. Porque normalmente as pessoas se baseiam naquilo que a mente delas tem a capacidade de conceber. Só que então, se eu sou limitada pela minha fé que está dentro da minha mente, como é que eu vou tornar tudo possível? Porque não é minha mente que vai tornar tudo possível, porque minha mente ela é um conglomerado de coisas do meu passado.
Ou seja, a nossa mentalidade hoje, olha como isso é forte, gente. A nossa mentalidade hoje, ela nada mais é do que o reflexo do seu passado. Se vocês abrirem a sua conta bancária hoje, o que vocês enxergam na conta bancária hoje de vocês é reflexo do seu passado. É reflexo do que vocês fizeram, é reflexo do que foi para trás. Tem gente que vai ficar feliz quando vê isso, tem gente que vai ficar muito frustrada. Mas por um lado é muito bom, porque você tá ruim, significa que é passado. Não significa que é o seu futuro. Significa que isso pode ser mudado, significa que isso pode ser alterado. Fabi, se hoje a minha mentalidade, às vezes, não tá uma mentalidade saudável, que não acredita que eu posso romper padrões, que eu posso crescer, que eu posso me desenvolver, que ótimo, porque isso é referente ao seu passado. Mas isso não dita o seu futuro. Então, onde que eu torno as coisas possíveis? Não é na minha mente. É no sobrenatural. Então, a primeira pergunta que eu preciso que vocês se façam em relação a isso é: onde está a fé de vocês? Ela precisa estar nas coisas que não se podem ver. Ela precisa estar naquelas coisas que a gente não pode provar. Ela precisa estar nas coisas impossíveis. Porque se a gente viver só através do que é possível, a gente vai sempre realizar o que as pessoas acreditam que é possível. Só que se a vida fosse assim, se todo mundo tivesse a fé neste lugar, não existiria inovação. Não existiria pessoas rompendo limites. Não ia precisar nem existir Olimpíadas. Bastaria ter a primeira, que todos os recordes forem setados. Para que eu vou ter mais Olimpíadas? Se eu não posso romper limites. Então, a primeira coisa é que eu preciso mudar o lugar de onde que eu lido com a minha fé. Faz sentido? Quem acha que, pegando esses exemplos, percebe que está com a fé no lugar errado? Na mente. Eu preciso mudar ela. Eu preciso colocar ela num lugar onde ela não tem fim. Porque só assim eu vou poder viver as coisas que eu gostaria de viver. Se ela continuar na minha mente, eu vou continuar vivendo do meu passado. Olha a segunda coisa. Vocês estão quietinhos porque vocês estão pensando? Só para garantir, né? Segunda coisa, ó. Propósito. É a verdadeira realidade. Por que eu coloquei propósito como algo criado no sobrenatural? Porque, de novo, as pessoas se baseiam em um propósito, que é aquela missão de vida, que é aquela consequência de vida, no que ela acha que são as capacidades dela, no que as pessoas falam para ela, da forma como ela foi criada, o ambiente que ela foi feita. E ela começa a se moldar a um padrão e ela cria um senso de identidade. Quem está me acompanhando há mais tempo sabe que eu criei o meu propósito de vida achando que eu tinha que performar. E não tô falando que a gente não tem que performar, a gente tem que performar. O problema é quando a gente coloca a nossa identidade para achar que a gente só vai ser amado se eu for a pessoa mais extraordinária, se eu bater todas as metas, se eu bater todos os recordes. Eu posso e não posso. Isso não vai mudar se eu vou ser amado ou não, se eu tenho lugar ou não. Então, o meu propósito, ele precisa ser criado no sobrenatural. Ele precisa ser criado além das emoções. Ele precisa ser criado além das crenças humanas. Por quê? Porque senão isso aqui vai ser tão enraizado, gente, com tanto machucado. Isso vai ser enraizado, vai ser criado, vai ser gerado de um lugar normalmente de dor. E a gente tem 3 homens aqui hoje, né? Nossos guerreiros. Talvez vocês não vão se identificar com o que eu vou falar. 4 guerreiros. Mas normalmente, assim, a mulher, hoje, eu falei isso no evento da Elaine, sábado, quem tava lá? Eu chutei alto, tá? Na verdade, eu falei um número alto, mas eu acho que eu chutei baixo. 95% das mulheres são machucadas nesse lugar. Se eu for fazer uma sessão de terapia individual com cada uma das mulheres, a maior dor é de querer sustentar um lugar de propósito que não é o teu lugar. A idolatria à performance, a idolatria ao pertencer, a idolatria a criar uma identidade que caiba dentro do mundo para você poder ser aceito. E a verdade é que tá todo mundo ficando doente. Tá ficando doente emocionalmente, tá ficando doente fisicamente. Mas vocês já viram aquela frase, que muitas doenças começam no espírito, depois vêm pro corpo? Mas é por quê? Porque tá gerando as coisas no lugar errado. Então, o meu propósito não tem a ver com o mundo, não tem a ver com a parte física.
mas tem a ver com o propósito da minha criação. Isso vai muito além. E o terceiro item que eu trouxe para vocês em relação ao sobrenatural é a visão. Outro dia eu dei um treinamento, acho que alguns de vocês já devem ter visto, porque eu venho falando bastante sobre isso, né? Quem já viu eu falando sobre a diferença de recurso e visão? Vamos relembrar para quem não... Vamos relembrar para quem já viu? Para quem não viu, eu vou trazer de novo. Eu trouxe um conceito que eu achei muito interessante, que eu acho que dá uma aliviada na cabeça do ser humano. Uma coisa são os recursos que a gente tem. E a outra coisa é a nossa visão. A maioria das pessoas participam de treinamento. Hoje está muito comum a gente buscar mentoria, curso. E são lugares que colocam a gente para ampliar nossa visão, concorda? Sobre como faturar mais, como melhorar nosso modelo de negócio, como escalar o nosso negócio, como prosperar. A gente começa a ver números, a gente começa a ver realidades que quando você volta para dentro do teu negócio, você fala, cara, isso aqui não faz sentido. Isso não faz sentido comigo. Eu não consigo ver a minha empresa com 50, 100, 200, 300 funcionários, faturando não sei quantos milhões, com EBITDA de não sei o quê, com margem de não sei quanto. Isso é muito distante da minha realidade. Qual que é o recurso natural que a pessoa faz? O que ela faz naturalmente com isso? Ela anula a visão. Porque ela olha para os recursos atuais dela, e esses recursos são recursos comportamentais, são recursos de conhecimento, são recursos técnicos, recursos de pessoas, recursos financeiros. E ela fala, cara, isso está tão distante de mim que eu não consigo chegar nesse lugar, então é melhor eu matar a visão. Do quê? Do que eu pegar os meus recursos e melhorar os meus recursos para chegar até a visão. Então, eu não posso desenvolver a minha visão com a minha mente. Porque a minha mente é limitada ao que eu sou do meu passado. Por isso que visão, ela precisa estar no mesmo lugar da fé. Por quê? Porque ela é distante daquilo que eu sou. Então, quando a gente olha a nossa visão, a nossa meta, os nossos sonhos, se eles forem muito próximos do lugar que a gente está hoje, é porque a gente está criando a visão no lugar errado. Se você fala assim, Fabio, eu quero faturar só mais 10%, eu quero crescer só mais um pouquinho. É por quê? Porque você está gerando a sua visão do lugar errado. Então, tem que ser um lugar que vai te fazer mexer. Quando você colocar a sua visão lá na frente, o que eu faço com a minha mente? O que vocês acham que... Pensa assim, pensa num número que vocês gostariam de faturar. Pensa num número. Multiplica vezes 10. Como que vocês se sentem em relação a esse número? Bom, muito bom. Estelinha, foca nesse número. É esse número que a gente quer. Tem gente que assusta e fala, é louca, mas eu gostei, ó. A gente tem que pegar a reação da Estelinha como um modelo. Então, esse número não vai ser criado pela mente. Porque se você olha esse número, você fala assim, cara, é perto, Estelinha, de onde está hoje? Não, é longe pra caramba. Mas é esse lugar que vai fazer o que com a mente dela? Qual que é a primeira pergunta que você vai se fazer, Estelinha, para chegar nesse número? Como é que eu chego lá? E aí, onde que ela vai trabalhar para mexer nesse número? Na mente. E, por consequência, o corpo dela vai trabalhar. Só que onde que as pessoas começam? Ao contrário, elas começam com o corpo, só que não sustenta, porque isso aqui não está alinhado. Até boicota. Boicota. Então, a gente tem que começar a gerar as coisas no lugar certo. Faz sentido isso? E aí, o resto dos demais itens do meu corpo, eles vão reagindo conforme eu vou alinhar isso aqui. Agora, eu quero que vocês façam uma análise. Quantas vezes, de fato, vocês param do seu dia para refletir sobre esse pilar sobrenatural da tua vida? Nenhum, né? Gil, quanto tempo você para refletir nesses lugares? Tal. Vivi? Pouco. Cá. Fê? Jojo? Acho que é nas orações, né? Toda vez que a gente fala com Deus, isso reforça. Mas se a gente perde um pouquinho, se você quebra a sua rotina um pouquinho, você já está perdendo estressar a visão, né?
A gente falou disso, né, Isis, no último evento? Até que a Estelinha estressou super a visão dela no último evento da Empuxo, né? Mudou a vida. Estelinha tá arrebentando agora com a visão dela super estressada. Agora a gente tem que estressar de novo. Como que eu estressei? A reunião com você, com o Caio. Um pouquinho do Flávio, depois veio o Caio e estressou de vez. Mas a gente tem que estressar isso o tempo inteiro, porque é aquilo que a gente falou no evento, né? A gente precisa entrar num mood, numa mentalidade, num processo de metanoia, que é a mudança da... É que a metanoia, ela fala de uma mudança de mente constante. Mas eu trouxe no evento do Johnny, que eu fiz, eu não sei quem estava lá, eu falei, é muito interessante, porque a gente senta muito para aprender. A gente está na era da informação deliberada. Tanto é que no evento da Empuxo da semana que vem eu quero falar um pouco sobre a era da informação. Eu até achei um gráfico interessante sobre como era a formação, como era o acesso à informação e como é hoje. O que significa que o modo como a gente, como ser humano, tem que lidar com a informação mudou. E eu acho que a gente não está sabendo lidar com a informação. Porque a gente está aprendendo muito, a gente está recebendo muito, só que a gente não tem o hábito de ampliar a nossa visão na mesma velocidade que a gente amplia o nosso conhecimento. Então, pensa assim, eu não sei vocês, mas assim, eu tenho uma pilha de livros na minha casa, é vídeo do YouTube, e aí assiste coisa, e assiste podcast, e participa de não sei o quê, e escuta não sei o quê, nananã, o tempo inteiro. Mas se eu não amplio a minha visão na mesma velocidade que eu estou me capacitando, é aí onde torna aquela famosa frase, a obesidade mental. O que é obesidade mental? O problema não é saber demais, mas o problema é não expandir a minha visão o suficiente para eu conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu tive. Então, tem muita gente que sabe muita coisa, mas o horizonte está sempre no mesmo lugar. Então, acho que começa a dar palpitação, agonia, desespero, porque a pessoa está sabendo muito, mas ela está vendo que ela está ficando perto do teto. Quem tem uma sensação assim, cara, eu estou no teto. E às vezes o teto não é por conta de falta de capacidade mental, de absorção de conteúdo. Mas eu estou no teto porque eu não expandi meu teto. Eu deveria estar morando na cobertura e eu ainda estou me contentando morar no primeiro andar. Falem comigo o que vocês vão mudar a partir de hoje por conta desses 3 pilares que a gente levantou aqui agora. Porque a gente levantar poeira é uma coisa, agora a gente direcionar o que a gente vai fazer é outra coisa, certo? Tem que mudar alguma coisa agora. O que vocês vão mudar? Quando a gente fala, vou aumentar o tempo no sobrenatural... Bruno, eu queria muito uma aguinha de garrafa mesmo. Quando eu falo, vou aumentar o tempo no sobrenatural, vocês concordam que a gente tem que ter uma... Tem que ser algo mais específico? Quando, de que jeito, quantas horas, o que eu vou proteger? Uma das coisas que eu falo muito, assim, eu não sei vocês, mas toda vez que eu decido colocar alguma coisa na minha vida, alguma coisa tem que sair. Toda vez que eu falo para as pessoas assim sobre mentoria, sobre fazer parte de um grupo ou de uma comunidade, sabe uma das objeções muito comuns que eu escuto? Ah, mas eu não tenho tempo, eu estou sempre ocupada. Então não faz sentido eu fazer parte de um negócio que vai me dar mais trabalho. Eu falo, mas não vai dar mais trabalho. Pelo contrário, vai dar o mesmo trabalho, só que um trabalho mais inteligente. Então, a maior inteligência do ser humano que as pessoas buscam, eu não acredito muito nesse lugar de... não dá para fazer, não vou fazer nada, vai chegar um momento que eu não vou fazer nada. Porque eu acho que a gente para de usar o talento que Deus deu pra gente, o dom que Deus deu pra gente. Mas eu acredito muito em substituir o esforço por um esforço mais inteligente. E eu preciso refinar a minha hora trabalhada. Eu preciso refinar a forma como eu estou me dedicando para o meu dia, a forma como eu estou trabalhando para as minhas coisas. Então, a gente precisa começar a trabalhar de uma forma mais inteligente. A gente tem uma energia que ela é finita. A nossa energia ela tem fim, o nosso tempo tem fim, o nosso tempo é finito. Então, eu vou parar agora para pensar no sobrenatural, mas alguma coisa vai ter que sair. A gente vai ter que fazer uma troca. Eu vou ter que tirar alguma coisa pesada da minha agenda e eu vou ter que colocar isso num lugar para se tornar mais leve. O que vai sair?
Faça uma reflexão de hoje, o que vocês acham que traz mais peso do que leveza para vocês? O que vocês acham? O que vocês fazem hoje? Vamos fazer uma reflexão rápida? O que vocês fazem hoje que vocês não deveriam estar fazendo? Stories. Reels. Instagram é terrível, né, cara? É a dopamina. Não, tudo que você nem lembra mais, não te interessa. Justifica ainda isso. Não, mas eu tô vendo um conteúdo. Nunca é 100%. Você sabe que eu tava na casa da Beca ontem? A Beca é uma grande amiga minha de 15 anos atrás. E aí a gente tava... ela tava me perguntando sobre um amigo nosso, que eu sou mais próxima, como que ele tava. E é uma pessoa que lida com algo muito difícil, né? De ser... algo que lida na beira do vício. Só que é algo que é um vício ruim, de fato. E aí o pessoal na mesa falando assim, mas é muito difícil, porque é um vício muito ruim. Eu falei, gente, mas a gente fala que isso é um vício ruim, mas a gente é abarrotado de vício, que a gente não quer largar. E às vezes a gente fala do vício dos outros. Aí a Beca falou assim, mas é verdade, né? Porque eu só consegui largar o café da forma como eu tomava no jejum de Daniel. Porque ela tomava umas 6, 7, 8 xícaras de café por dia. E agora ela toma uma. E ela vê o quanto ela era doida do café. O Caio, desde o último jejum, parou de tomar Coca-Cola. Tava tomando umas 5, 6 Coca-Colas por dia. E a gente acha que tá tudo bem. Então, a gente tem vários pequenos vícios na nossa vida. E às vezes a gente olha e a gente acha que vícios são só bebida, droga, roubar, matar. A gente fala muito disso, né? Mas o pequeno que a gente acha que ele tá tranquilo, ele faz tão mal quanto. Ele rouba, ele drena a gente tão mal quanto. E talvez, da mesma forma como a gente acha que a era da informação que a gente tem hoje nos ajuda, mas eu acho que todo grande poder, ele também é uma criptonita. Então, se a gente não sabe dosar, quanto que a gente está sendo drenado na nossa vida por conta disso? Quanto do nosso tempo a gente passa aleatoriamente vagando que nem um morto-vivo através das nossas mídias sociais? Eu tenho um hábito. Eu ando sempre com meu fone de ouvido no bolso, em algum lugar, qualquer lugar que eu vou. Porque, assim, vocês concordam que o celular ele já virou um hábito da nossa mão? Por exemplo, hoje eu fui fazer a unha e secar o cabelo. Não tem muito o que eu faço. Eu quero levar um livro, mas não dá, porque borra a unha, porque fica passando a página. Aí eu tenho a opção, ou ficar vagando no meu Instagram, ou, cara, coloco um fone de ouvido, coloco um louvor para ouvir, fico ali louvando, fico ali no espírito, ou coloco alguma coisa... Eu tenho uma playlist de ver mais tarde no YouTube. Que aí eu não caio no erro de cair em coisas que não é pra eu ver. Então, eu tenho uns vídeos lá de 1h30, 2 horas pra assistir, que nunca dá tempo de ver em casa com as crianças. Então, já que eu vou pro salão, que eu vou ficar 1h30, eu coloco aquilo lá, fico no meu fone de ouvido e eu fico vendo. Então, eu não fico naquela noia de ficar caçando coisa, caçar assunto, ficar vendo coisa, sabe? Então, a gente tem que aprender a utilizar o tempo que a gente tem de uma forma mais inteligente. E mais do que isso, a gente tem que aprender a fazer boas substituições com frequência. Porque se eu quero ficar rompendo o tempo inteiro, e é uma vontade que a gente tem, porque ninguém quer voltar para trás, eu também preciso ter o hábito de fazer boas substituições o tempo inteiro. Então, tem muita gente que quer romper, que quer crescer, que quer sair do patamar, mas a agenda continua igual. Eu não vou ter resultados novos com a mesma agenda. Então, quando eu falo assim, o que eu vou mudar? Mas essa mudança continua na minha cabeça, eu criei a mudança no lugar errado. A mudança é um lugar que ela anda onde? No físico. A mudança, ela anda onde? Na ação. Então, quando eu tomo uma decisão somente com a minha mente, ela é uma mudança que ela não vai gerar resultado. Entende? Então, pensando nisso, o que vocês vão tomar de decisão física hoje, de mudança de agenda, de planejamento, de estratégia, baseado no sobrenatural? O que vocês acham que precisa? Eu acho que eu vou rever as metas. Sim, rever as metas. O que mais? Definição de prioridade. E trabalhar com que agenda para que ela siga essas prioridades.
Que mais? Ó o microfone, Bru. Ó, Vivi. Ligou? Usa o meu aqui, Vivi, ó. Para mim é o nível de profundidade, porque é muito fácil a gente cair em algo que a gente sempre fala, que é a performance. Então eu posso disponibilizar 1 hora do meu dia, na manhã, para ler e ler a Bíblia e qualquer coisa. Mas se eu não tiver um nível de profundidade para olhar para aquilo e mudar a minha rotina, mudar a minha vida, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou cair na performance. Então é só mais uma atividade, é mais um checklist, é mais uma agenda que eu vou dar o check no final do dia e não mudou nada a minha vida. Então, o quão profundo é aquilo para nós? Nós temos um grupo em que nós, né, fazemos a oração, lemos a Bíblia, e agora a gente está em Jó, por exemplo. É um que tu não consegue sair de um versículo. Tu lê e fica, porque vai no nível de profundidade. A fé é sobre isso, é tu ser profundo, é ter intimidade. Então, quais são os temas que nós queremos ter intimidade, profundidade no próximo mês, na próxima semana ou no próximo ano? Para mim, hoje, é muito isso. É diminuir as distrações para que eu possa ter profundidade. Isso é muito legal, né? Porque a gente está na era da superficialidade. E hoje a maioria das pessoas se contentam com esse lugar. E a minoria que desponta, normalmente são aquelas pessoas que buscam esse lugar de profundidade. Então, deixa eu sair da superficialidade da informação, deixa eu sair da superficialidade da performance. Ou até, a gente acha que a superficialidade é uma palavra ruim, ela é superficial. Não, superficial é só algo que está muito acima. Né? Tá ali, é só aquilo que eu consigo ver que está ali em cima. Mas não, é o oposto. Eu conseguir entrar naquele assunto, eu viver aquele assunto. Eu consegui ser transformada por aquela dedicação que eu estou colocando no meu tempo e não algo mais para preencher minha agenda. Eu falo que eu tinha uma agenda lotada, mas superficial. Era só um engano para eu achar o quanto eu era produtiva. É só para aquilo satisfazer meu ego e falar assim, nossa, como ela é ocupada, como ela é não sei o quê. E era um monte de besteira que não mudava nada. Então eu comecei a transformar aos poucos a agenda de falar assim, cara, isso tem que sair, isso tem que sair, isso tem que sair, isso tem que sair. E o que de fato tem que entrar na minha agenda para sustentar a visão que eu quero ter. E assim, tem muitas coisas que a gente não vai ter a visão para chegar na visão. Entendem o que eu tô falando? São dois estágios de visão. Uma visão muito a longo prazo e a visão para chegar na visão. E na maioria das vezes, a gente não vai ter. Os passos, eles vão se revelando de acordo com o que eu vou caminhando. Então, por isso que é muito importante eu estabelecer visão e eu caminhar. Eu estabelecer visão e eu caminhar. Eu estabelecer visão e eu caminhar. Porque se eu não caminhar, eu vou transformar essa visão em quê? Em ansiedade. Porque aquilo vai continuar muito distante. Aquilo vai continuar muito distante. E eu trouxe uma provocação no último evento, que foi muito interessante, né? Eu comecei a falar sobre chegar lá. E as pessoas criam o chegar lá no sobrenatural. Só que eles não conseguem materializar o chegar lá. Por isso que as pessoas vivem frustradas, ansiosas e sem saber reconhecer pequenos avanços. Vocês concordam? Por quê? Por que a gente não consegue materializar o chegar lá? Vamos ver se vocês sabem por quê. Quem gostaria de chegar lá? Onde é lá? Me dá um endereço. Me dá um mapa. Eu quero que você descreva para mim agora o que é chegar lá. É que tem chegar ali. Chegar lá é um negócio que ainda não fica tão claro. E aí vocês concordam que quando a gente chegar lá, a gente vai querer um outro chegar lá? Ou seja, esse chegar lá, ele não existe. Porque ele é uma busca contínua de um lugar que a gente não faz a menor ideia de que lugar que é esse. Ah, mas eu quero ter X quantia. Eu garanto que a hora que você chegar na metade, você já não quer mais, você já quer outra. Quando a sua empresa atinge determinado lugar ou perto de chegar nesse lugar, você já não está mais feliz, você já quer outro lugar. Eu contei algo muito pessoal nesse evento que eu fui, do Fire, que foi muito legal, porque tinha um rapaz sentado logo na primeira cadeira, e aí eu falei, gente, Deus foi perfeito da forma como usou aquele rapaz. Tadinho. Porque eu perguntei para ele assim... Eu perguntei o que é chegar lá. E ele começou a falar. E aí ele falou assim, chegar lá para mim é poder ser reconhecido. Aí eu falei, obrigada, Deus, era esse depoimento que eu precisava.
E vocês vão entender por quê. E eu falei assim, mas ser reconhecido pelo quê? Ele tava bem assim, primeira cadeira. E ele falou assim, é ser reconhecido pelos empresários. Mas ser reconhecido para quê? Para as pessoas valorizarem o meu trabalho. Vocês já conseguem perceber o perigo disso? E eu falei, e se ninguém bater palma para você? E se ninguém te validar? O que muda na tua vida? Como é que você vai se sentir? Aí ele... E a real é que muitas coisas a gente faz mascarado de propósito, mas no fundo tudo que a gente quer é uma palminha, gente. E a real é que ninguém tá nem aí pra gente. E ninguém vai bater palminha. Ninguém vai bater palminha. Ninguém vai superar nossas expectativas. No máximo vai ficar muito feliz com você, vai celebrar, mandar uma mensagem no grupo, parabéns, estou muito feliz com você. E a pessoa vai virar as costas e ela já vai estar fazendo outra coisa, ela não tá nem mais aí pra você. E toda aquela emoção que você mais esperava, ela também sai pelo ralo, assim, ó. E vai embora. Por isso que propósito é um perigo quando ele é gerado na carne. Por isso que ele tem que ser gerado no sobrenatural. Porque se eu me contento com chegar lá da carne, eu estou sempre insatisfeito. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais. E eu acho que um dos propósitos mais incríveis que a gente pode ter é nós sermos plenamente felizes com aquilo que a gente já tem. Porque senão a gente nunca vai ser feliz de verdade. Enquanto eu ficar achando que a minha felicidade depende da realização da minha visão, eu estou jogando minha vida inteira pelo ralo. Porque eu estou sempre à espera de um dia que talvez possa nunca chegar. Ou pode chegar de uma forma como a gente nunca imaginou. E eu falo isso de um lugar, de uma pessoa que realizou tudo. Eu tenho infinitamente mais dinheiro do que eu jamais poderia imaginar. Eu tenho mais filho do que eu poderia imaginar. E vem mais ainda. Eu tenho um marido infinitamente melhor do que eu merecia. Eu tenho negócios que eu jamais poderia conceber. Eu tenho amigos maravilhosos que eu jamais imaginaria que eu poderia ter, porque na época que eu estava na periferia era só drogado. Assim, Deus me guardou de um jeito, gente, porque eu só tinha amigo torto. Só amigo torto. No meu aniversário de 15 anos, os meus amigos fumavam maconha no aniversário. Ao ponto do meu pai botar todo mundo pra fora. Imagina a sua filha de 15 anos fazendo uma festinha e um monte de marmanjo fumando maconha no aniversário. Esse foi meu aniversário. Meu pai botando todo mundo pra fora. E eu dei certo. Então, tipo assim, é um milagre da vida, entendeu? É um milagre, meu Deus falou assim, essa aí eu vou guardar, porque não dá pra estragar, não. Mas não é todo mundo que vai ter a mesma sorte. Tem gente que vai estragar junto. E por mais que eu tenha tudo isso, por muito tempo eu sempre fui infeliz. Não no sentido de ser ingrata ou de ser, triste. Mas sabe aquele lugar que você fala assim, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E eu tava sempre em busca de mais e mais e mais. E quanto mais você se enche, esse lugar não tem. A hora que o Caio chegou em casa de uma gravação de um podcast, que eu não sei que raio de podcast que é esse, que eu não lembro. Eu preciso ir atrás desse podcast. Ele falou assim, amor, hoje eu virei uma chave. Eu falei, amor, que chave que você virou? Ele falou assim, hoje eu entendi que eu tenho tudo que eu preciso. Eu juro por Deus, a gente estava sentado no sofá assim, e ele falou assim, e tudo que eu tenho tá ótimo, e tá tudo certo. E não pelo fato de que nós temos muito, mas pelo fato de parar com uma busca incessante por aquilo que não sabe o que é. Não é... Insatisfeitos. Então, não é porque ele olhou para a conta bancária e se deu conta que não precisa mais trabalhar para o resto da vida. Não é porque ele olhou os filhos e falou assim, já temos 3 filhos, tá ótimo. Porque meu casamento é maravilhoso. Não foi por esse lugar. Mas foi pelo lugar de, falou assim, eu estou num lugar que não vai me levar a lugar nenhum. Vai me manter sempre sendo uma pessoa insatisfeita. Só que isso não significa que eu vou parar de crescer. Isso não significa que eu vou parar de buscar. Só que eu vou parar de buscar algo que eu nunca vou conseguir preencher da forma como eu estou buscando. Que é o contentamento. A gente busca tanto a realização nas coisas da carne, mas a realização que a gente espera vem do sobrenatural. Por quê? Porque é onde está a nossa identidade, onde está o nosso propósito. É onde dá o nosso senso de pertencimento, é onde dá o nosso senso de identidade. Então, quando eu olho para quem eu sou,
E eu sou satisfeito, eu sou feliz com aquilo que eu sou, mas sempre lembrando que não tem a ver com uma questão de não melhorar mais. Mas eu ser plenamente realizado e entender que a partir desse lugar que eu vou continuar caminhando e não continuar caminhando porque eu não tenho isso, é que a gente muda completamente a saúde da nossa vida. Vocês entendem o que eu tô falando? A profundidade disso. É nesse jogo onde as pessoas se perdem, tem burnout, ficam ansiosas, que elas estão doentes, que elas estão depressivas. Por quê? Porque tá gerando tudo no lugar errado. Gente, já são 5h12. Eu tô há 40 minutos no mesmo slide. Misericórdia. Pode, Fê. Quando você falou de mudar a sua agenda, Aham. qual dica que você traria para nós e quais os desafios que você enfrentou? Porque, assim, é óbvio que a gente acha que eu que faço melhor, eu que sei estruturar melhor a minha empresa. Quando você decidiu fazer essa mudança, como que você, fora o mental, você transformou isso em realidade? A primeira coisa que a gente tem que entender é que cada estágio de negócio ele exige uma agenda diferente. Então, não necessariamente a forma como eu construí minha agenda ou como o Caio construiu a agenda dele é uma realidade para todo mundo. Então, a gente tem que pensar que hoje a gente tem uma estrutura de liderança madura, que eu posso delegar tranquilamente. Se eu não quiser mais vir para o escritório, a gente não precisa vir mais para o escritório, ao ponto da gente cogitar sair do país e a gente saber que os negócios vão continuar tocando. Então, só que também, qual que era o lado negativo de tudo isso? A gente construiu tudo isso e a gente continuou trabalhando como se a gente não tivesse nada disso. Então, eu não permitia desfrutar. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente mudou, principalmente na agenda do Caio, que foi o que teve mais impacto, foi toda manhã, 10 da manhã, ele já estava brotando no escritório. E aí ele reclamando que ele tá cansado, que ele não sei o quê, que ele não consegue fazer as coisas dele. Por quê? Porque ele vinha e se metia na operação o dia inteiro. Sendo que hoje ele é muito mais valioso fora, gerando estratégia, gerando posicionamento, do que fazendo vídeo para fazer fechamento de venda aqui no time comercial. Então, a primeira coisa que a gente fez é literalmente essa, assim, eu vou confiar na estrutura que eu criei e eu vou deixar a minha estrutura rodando de acordo com o que eu entreguei. E eu vou ficar onde é mais valioso para a minha empresa. Então, por exemplo, quem é dono de empresa aqui e já tem uma certa estrutura de liderança que roda, que você consegue terceirizar, o melhor papel que você tem é fora da empresa. Por quê? Que é criando mais negócio. Agora, Fabi, eu ainda não estou nesse lugar. O seu lugar também não é rodando operação, mas é desenvolvendo liderança. Então, o que a gente fez na agenda? A gente transformou uma agenda pesada, que estava sendo estruturada e rodando de acordo com o passado, para olhar para a realidade do que eu tenho estruturado hoje e o que eu preciso desenvolver de agenda para ir para o próximo patamar. Então, muitas vezes a gente continua rodando a agenda do mesmo jeito, como se eu tivesse com uma empresa de 3 anos atrás, ou com a agenda do ano passado. Mas, às vezes, sua empresa já está em outro patamar, a sua liderança já está em outro lugar, você está com uma equipe completamente mais estruturada e você está operacionalizando igual. Então, essa foi a maior diferença. E outra coisa que a gente fez, de fato, foi usufruir mais de liberdade de horário. Então, sexta-feira eu aprendi isso com a Fabi Kazak. Não marco nada na agenda. A agenda é livre para fazer o que eu quiser. Se eu não quiser fazer nada, eu não vou fazer nada. E se eu quiser entupir de reunião, eu vou entupir de reunião. Mas ficou um dia coringa, assim, na agenda, sabe? Eu achei que isso fez bastante diferença na nossa qualidade de vida, assim. Mas é isso. Isso é pensando na fase que a gente está hoje. Há 3, 4 anos atrás, que a gente estava rampando o vende-se do zero, não era essa a realidade da agenda. E tá tudo bem. É saber respeitar as fases. Mas é isso, transicionar a agenda de acordo com o que o meu negócio pede. Porque às vezes a gente está com a agenda hoje que é reflexo de 2 anos atrás. Aí a gente não consegue entender por que eu não estou crescendo, por que eu não estou indo para o próximo nível. Então, por exemplo, liderança para a gente terceirizar, eu não vou construir liderança do dia para a noite. Mas se eu não tenho foco de construir esse lugar e isso não está na minha agenda, ela não vai simplesmente acordar. Eu vou ter 4, 5 funcionários na minha empresa que falam assim, olha, eu sou o líder perfeito, eu cresci, eu desenvolvi, eu aprendi tudo, e agora eu estou pronto para tocar a sua empresa, me dá aqui que eu vou tocar. Então, isso tem que ser intencional na nossa construção do dia a dia. Uma caneta. Olha só. Passa para mim, por favor. Passou. Mental. O que a gente constrói no mental? Olha o que eu trouxe para vocês. Primeira coisa, atenção.
A gente tem que entender que o lugar onde a gente recebe a maioria das coisas da nossa vida vem na nossa mente. Ou a gente está captando as coisas de forma inconsciente, ou a gente está captando as coisas de forma consciente. Então, hoje, tem muita informação que vocês estão recebendo conscientemente, a sua mente que está recebendo, e tem muita informação subliminar que vocês estão recebendo de alguma forma. E tem um monte de informação que está passando despercebido, entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. E está tudo bem, porque cada um vai processar o que faz sentido para a sua realidade. Mas a atenção é porta de entrada. Qual que é o ponto? Hoje a gente tem muita coisa para prestar atenção. E a pergunta que a gente tem que se fazer dentro do nosso mental é: eu estou dando porta de entrada para minha mente para o quê? Como que eu descubro esse lugar? É exatamente onde está a minha atenção. Hoje a gente passa mais tempo dando atenção para quê? Por exemplo, se você é uma pessoa que dá muito mais atenção a problema do que a oportunidade, do que as soluções, do que a criatividade, a única coisa que você está entrando na tua vida é pepino, é problema. E isso vai fazer o quê? Que a sua atenção seja só para negatividade. Alguém constrói alguma coisa baseado na negatividade? A pior coisa é aquela pessoa que você senta para dar todas as opções possíveis e para cada opção, aquela pessoa misericordiosa, ela dá... ela traz um problema. Aí você fala, então, minha filha, vai com Deus, segue a sua vida, que Deus te abençoe, eu não posso te ajudar. Mas várias vezes nós somos essa pessoa. E muitas vezes é a forma como a gente está nutrindo a nossa cabeça, é a nossa porta de entrada. Quais são as portas de entradas que a gente tem hoje? A primeira e a primordial, mídia social. Uma das coisas que eu adoro fazer, pelo menos a cada 30 dias, 45 dias, eu faço uma limpeza das pessoas que eu sigo. Eu faço várias vezes. Sabe por quê? Se tem pessoas que eu olho no Instagram e elas me geram um sentimento ruim, ou elas trazem uma versão da Fabi que eu não gosto, eu paro de seguir. Se aquela pessoa me faz eu pensar mal dela, eu paro de seguir. Se aquela pessoa me faz me sentir mal, se aquela pessoa não tem congruência com os meus valores, eu paro de seguir. Eu faço limpeza, eu tenho que fazer limpeza no meu ambiente, gente. Sabe por quê? Porque a gente acha que Instagram é algo distante. Só que hoje ele se tornou como se fosse alguém entrando dentro da nossa casa. Porque ele é a nossa casa, a nossa morada, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Aí você pergunta assim, cara, eu vou dar um exemplo assim, forte, que eu ouvi numa palestra, num evento que eu fui esses dias. Hoje, a gente consome, principalmente mulher. Eu não, graças a Deus que eu parei de ficar seguindo gente assim. Mas as mulheres estão viciadas em consumir pornografia feminina e não se dá conta. Fabi, como assim? Segue um monte de mulher que praticamente treina pelada. E eu já fui essa pessoa que treinava de topinho, de shortinho. Eu comecei a ver meus vídeos lá de 2 anos atrás. Eu falei, misericórdia, Deus me perdoe. Aí o pessoal começou a achar que agora eu tô grávida, né? Porque eu só treino parecendo que eu tô de burca. É porque eu comecei a entender sobre o meu corpo. Não é só porque eu tô indo pra academia que eu tenho que treinar de qualquer jeito. Só que a partir do momento que eu assisto isso todos os dias, eu acho que isso é normal, eu tô dando porta de entrada para um monte de coisa na minha cabeça. Que vai começar a achar que é normal também. E eu vou criar na minha realidade, eu vou viver essa realidade dessa forma. Então, se isso é a minha casa, é a mesma coisa que você pegar uma mulher de shortinho e topzinho e colocar para ficar fazendo agachamento dentro da tua casa. Vocês iam gostar? Aí você fala, você está exagerando. Mas é a tua cabeça, é a tua casa. É com isso que você está se alimentando. Eu dei um exemplo. Mas imagina a quantidade de coisas caóticas que a gente normaliza, que a gente assiste, que a gente consome e que a gente acha que está tudo bem. Mas é porque a gente não está tratando o nosso cérebro como a nossa casa. Se o que você está assistindo, você se pergunta assim, eu colocaria isso dentro da minha casa para os meus filhos conviverem com isso? Sabe assim, coisas que a gente deixa nossos filhos vendo de YouTube?
Imagina se aquele personagem do YouTube estivesse dentro da tua casa pela quantidade de horas que o seu filho fica na frente da TV. Você toleraria aquela pessoa dentro da sua casa fazendo essas coisas? Em 15 minutos eu tenho certeza que você ia mandar essa pessoa voar pela janela, com falta de paciência. Mas a gente tolera porque a gente acha que está distante por conta da tela. Só que a gente não entende que isso entra direto na nossa cabeça, de forma inconsciente ou de forma consciente. A gente precisa redobrar a nossa porta de entrada, atenção à nossa porta de entrada. Isso é muito sério. Antes era de uma forma assim, o que pai e mãe falava. Antes era algo que os amiguinhos da escola falavam pra gente. Depois virou um pouco do que os colegas de trabalho, do que um chefe fala, do que a mulher fala, do que o marido fala. Só que hoje a gente deu acesso, não só às pessoas que estão ao nosso redor, mas a um monte de gente que a gente nem sabe quem é esse louco que está na mídia social falando o que ele está falando. Então a gente precisa redobrar a atenção. É muito sério. Tá? Da mesma forma como a gente abrir essa porta para coisas boas, também é muito positivo. Então, assim, é aquela coisa, quais portas eu vou fechar e quais portas eu vou abrir para renovar o lixo que está dentro da minha cabeça, o lixo que está dentro da minha casa. Então, é dia de pegar mutirão, saco de lixo, abrir as gavetas. Quem faz isso de vez em quando? Eu faço isso sempre. Porque em casa, eu não sei, gente, quanto mais filho a gente tem, mais coisa brota em casa, né? Vai brotando. Aí você vai tirando saco de lixo, de um monte de coisa, você fala, misericórdia, é só tranqueira. Só que a gente faz isso na nossa casa, não faz? Mas a gente não faz isso na nossa cabeça. Que é tanto a nossa casa quanto a nossa casa física. Então eu preciso liberar espaço para entrar coisas boas. A segunda parte da nossa parte mental é a percepção. É o significado que eu dou para as coisas que entraram. E aí é um outro problema, porque eu dou um significado de acordo com os meus valores morais. Então tem muita coisa que eu estou dando um significado errado, porque os meus valores estão corrompidos. Porque quando a gente vai convivendo com as coisas erradas por muito tempo, infelizmente elas passam a ser certas. Então uma outra revisão que eu convido vocês a fazerem, assim, não só refletir sobre a fé de vocês, sobre o propósito de vocês, sobre a visão de vocês, mas refletirem sobre valores éticos e morais que precisa ajustar. Ah, Fabi, mas você está falando que eu sou uma pessoa malvada? Não, gente, eu estou falando que tem muita coisa que a gente faz e que a gente acha que está tudo bem, porque a gente foi criado dessa forma. Só que a gente sempre pode melhorar moralmente. A gente sempre pode melhorar eticamente. Existe sempre um lugar melhor para a gente estar. Se a gente pega como referência Cristo, que era uma criatura, Deus perfeito, mas veio como criatura no formato como ele veio, e você coloca ele como o seu reflexo, e você vê assim, a gente tem que pensar assim, cara, eu vou colocar quem como reflexo, né? Por exemplo, a pior coisa que eu posso fazer pelos meus filhos é criticá-los, ou querer educá-los, ou, sabe assim, fez alguma coisa errada, porque eu acho que você tem... Não, eu não tenho que educá-los para serem iguais a mim, porque eu erro muito. Eu não sou uma criatura perfeita, mas eu tenho que estimulá-los para eles serem o caráter de Cristo, que é a única pessoa perfeita que eles podem chegar. Então, se Cristo está aqui, ó, na minha visão, e eu tô lá longe, significa que eu tenho um monte de coisa para melhorar o tempo inteiro. Eu preciso buscar isso. Eu preciso buscar esse lugar. Foi impressionante, assim. E era um nível de detalhe que quando vocês se permitirem entrar nesse lugar e ser usado dessa forma, eu tava vindo pra cá agora. Tinha um teco de papel vermelho assim no chão. Eu não consegui passar sem pegar esse papel no chão. Tem muita gente que fala assim, mas não foi eu que joguei? Vai que eu vou pegar. Vai vir uma faxineira, a faxineira vai pegar, a faxineira vai jogar no lixo, mas eu também poderia baixar, pegar e jogar no lixo. É um nível de detalhe, que é o refinar. E tem muita gente que vai olhar pra você e falar assim, ela é louca, ela tá chata, ela tá não sei o quê. Cara, eu não tenho problema com isso das pessoas acharem isso. Sabe por quê? Porque, cara, hoje meu filho, o Theo, ele tá passando mal em casa o dia inteiro. Ele jogou muito no sol esse final de semana. Pro jogo dele de sábado, levou 1h40 de tênis. E domingo ele jogou de novo.
E foi um jogo bem duro, assim, para uma criança que tá aprendendo a lidar com sentimento, com emoção, debaixo de um sol que fez... Eu, inclusive, eu vou recomendar meu protetor solar, viu? Porque eu passei no braço, o braço tá branco. Eu esqueci de passar aqui, vocês verem, não dá nem pra tocar, tá roxa a pessoa. Então, imagina a criança que tava ainda se movimentando. E foi tão bonitinho que hoje ele entrou no quarto e ele falou pro Caio, falou assim, papai, você pode orar pra mim? Orar por mim? Pra eu poder melhorar, pra eu poder ficar curado? E o Caio orou por ele. E aí você olha e você fala assim, cara, isso vale muito a pena. Vale a pena eu forçar a barra, vale a pena eu tentar ser uma pessoa melhor. Porque já não é mais sobre mim, mas é sobre o legado que eu tô deixando. Enquanto tem muitas pessoas com medo de ter filho por conta do mundo, eu quero mais ter filho mesmo, porque através da minha educação eu vou ajudar o mundo a ser um lugar melhor. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, da minha base, da minha postura, daquilo que eu faço, se eu inspiro e se eu faço o mundo melhor através do meu lugar. Ou se é só o meu umbigão, que eu faço do meu jeito, eu faço as minhas coisas, eu só me preocupo com o meu e eu não tô nem aí pros outros. É uma reflexão que a gente tem que fazer constante, porque isso tem a ver com o propósito. Quem eu sou? Quem que eu quero ser? E eu não quero ser alguém só pro meu negócio, eu não quero ser alguém só que eu quero faturar e não sei o quê, mas eu quero ser alguém com um propósito de vida. É uma coisa que eu sempre falo pra gente refletir o dia da nossa morte. Por quê? A gente, às vezes, quando pensa na morte, a gente pensa no dia que a gente vai entrar no céu, certo? Mas eu também penso no dia que eu estou sendo enterrada. Qual é o sentimento? Quais são as palavras que as pessoas vão falar da minha vida? E com certeza, eu falo isso para vocês, eu vou repetir isso todas as vezes. Ninguém vai falar quantas empresas eu tive, quanto de dinheiro eu faturei, quantos negócios eu abri, quantos funcionários. Ninguém vai falar, porque ela fez um IPO em tal bolsa. Ninguém tá nem aí. Você acha que alguém vai falar isso? Mas vai falar da pessoa que a gente foi. E qual é a pessoa que nós estamos sendo? Vocês conseguem perceber que trabalho é uma parcela do que nós somos como pessoa? Então, tipo, se a gente for fazer eu tenho maternidade, eu sou esposa, eu sou esportista, eu sou mentora, eu tenho meu trabalho, eu tenho um conglomerado de coisas. Só que a gente está tão cego que a gente acha que a gente é só nosso trabalho. E a gente acha que a nossa vida é pautada só em cima daquilo que a gente faz. Mas, pelo contrário, eu faço porque eu sou. Vocês entendem a diferença? E a decisão é a saída. Então, eu recebi informação, vocês estão recebendo, ó. 1 hora de informação já, literalmente, pontualmente. 1 hora recebendo informação. Concordam? A porta está aberta. Vocês estão dando significado. Significado para algumas coisas, para as outras, algumas outras estão deixando passar, porque está tudo bem, porque não dá para mudar a vida inteira de uma vez. Está dando foco em coisas que mais ressoam dentro de vocês. E aí, a decisão ela é mental também. Porque aí eu vou tomar decisão. Eu vou decidir fazer alguma coisa, que é a saída. Então, eu tenho a porta de entrada, eu dou o significado, e aí é onde eu me movimento. Qual que é o ponto de eu não renovar a minha porta de entrada? As minhas decisões continuam sempre a mesma. E aí a gente está sempre fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, e a gente não entende por que eu não saio do lugar. Porque eu não renovo minha porta de entrada. Ou eu não trago novos significados para tomar novas decisões. Então, por exemplo, enquanto tem muita gente que acha que é muito dolorido mudar, é esse o significado que ela está dando. Então, qualquer decisão que ela toma, não mudar. Então, se a gente acha que decidir é mudar alguma coisa, mas o não mudar também é uma decisão. Só que a gente não quer lidar com a consequência da nossa não decisão. A gente vai culpar Deus, a gente vai culpar os nossos fornecedores, a gente vai culpar o nosso marido, vai culpar a nossa mulher, a gente vai culpar o nosso vizinho, mas a gente não culpa a não decisão que a gente tem na nossa vida por deixar de fazer aquilo que a gente deveria fazer. Pergunta: o que vocês têm certeza que vocês precisariam estar fazendo diferente hoje, vocês não estão fazendo? Pode. Eu tinha dificuldade em manter a constância. Ainda é um desafio. Constância em quê? Em tudo.
Exercício, se alimentar melhor, a leitura diária, a mentalidade, né? Antes de dormir, rezar. Qualquer tipo de constância. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente volta pro sobrenatural, o quão preenchida você tá do sobrenatural? Pelo que eu entendi, em muitas frentes ali. A minha fé, ela é constante, só que eu gostaria, é o que eu quero criar, o hábito de todo dia mentalizar antes de dormir, agradecer o dia. Às vezes eu não consigo, às vezes eu estou tão cansada que eu durmo e esqueço de agradecer, no outro dia eu agradeço. Mas, por exemplo, eu escuto seu podcast, eu entendo que vocês têm um grupo de leitura, eu acho isso bárbaro. Não é algo ainda que eu quero alcançar, porque eu tenho a fé interna aqui, mas a minha constância, eu vejo que eu peco muito nisso. Mas por que você peca na sua constância? Porque você não tem o propósito apropriado para sua constância. Porque a partir do momento que você deixa isso claro, e você define isso na sua vida, e você se identifica com esse propósito, você vai ter constância. Porque a gente não tem constância naquelas coisas que não fazem sentido pra gente. Então, a gente normalmente quer procrastinar coisas que a gente não vê sentido. Pra que eu vou fazer isso? Eu não me movo através desse lugar. Então, grande falha que a gente tem lá na ponta, ela começou lá em cima. Exatamente. Porque hoje em dia, na era da informação, tudo é interessante, né? Você abre o Instagram, tá todo mundo fazendo a toda hora alguma coisa interessante. Mas o que é interessante para você real? Porque para você sustentar tem que ser muito interessante. Então, pega lá a janela de milhares de informação, pega 3, 4, isso aqui eu não abro mão. É impossível, né? Aquilo não virar constância, porque é muito importante para você. Vou dar um não é exemplo. só Por alguém exemplo, eu falando. não gosto de treinar academia. Não gosto. Faço. Por quê? Porque eu sei que a minha musculatura é minha poupança física da velhice. E eu quero viver muitos anos. E eu sei que por tudo que eu quero viver, eu preciso estar firme. Não quero... cada ano que passa tá com 50 centímetros a menos. Eu preciso estar nesse lugar. Mas, por exemplo, dentro da quantidade de esportes que tem, será que não tem um que eu não vou gostar e eu vou chamar de meu? Eu achei. Então, às vezes tem, né, exatamente o que a Isa está falando. Tem gente que faz um monte de coisa. Um monte de gente fazendo crossfit, um monte de gente fazendo não sei o quê. Mas o que eu quero fazer? O que faz sentido para mim? O que eu gosto? Ou o que eu gostaria de fazer? E a real é que a gente não se faz essas perguntas. A gente não preenche a nossa agenda com coisas que a gente parou para pensar. Cara, isso faz sentido com o meu propósito, isso faz sentido com a minha identidade. Se eu puder complementar, eu acho que é porque a gente não parou. Isso é uma falta de estressar a visão, né? Então, eu penso muito. Vou dar um exemplo que eu faço comigo, né? Para mim, eu tenho que ter muito claro o meu cenário de vida. Depois que você define o seu cenário de vida, seja para você. E o seu cenário de vida tem que estar alinhado com o seu negócio. Então, o negócio que você tem, as suas vidas pessoais, tudo no final das contas contribui, né? Então, se você quer vezes 10 o seu faturamento, você tem que estar disposto que o seu cenário de vida na sua família, né? Todo o seu contexto, ele vai mudar também. Mas. Essa questão da constância, eu vejo o quanto que as pessoas às vezes me admiram pela minha disciplina. E isso é o fato de você decidir todos os dias a entender que você precisa passar por um processo. E cada um tem um processo, porque o seu cenário de vida, ele é diferente do cenário de vida do seu colega, do seu seguidor, da pessoa que está falando. Então, eu trabalho com dinheiro. Então, todo mundo acha que precisa investir, ou que precisa fazer isso, ou que precisa cortar alguma coisa, mas cada um tem o seu processo. Então, você tem que entender que o seu processo é diferente do seu colega e que você... eu acho que eu concordo muito com o que ela disse, que enquanto você não entender que orar todos os dias à noite vai ser providencial para você atingir o seu cenário de vida, nem que isso demore 5 anos, você não vai fazer. Então, é se lembrar todos os dias e decidir todos os dias que você quer aquilo. Agora, talvez colocar uma foto no seu closet, sei lá, sabe? Como que você pode criar cada vez mais gatilhos para que você não perca para a sua crença. Porque a sua crença, ela sempre vai te levar para baixo, né? Eu, todos os dias... Por exemplo, eu estava no evento com a Fabi, e a Fabi falou com tanta força sobre falar com a autoridade da palavra. Eu falei, cara, eu tô lendo, mas eu não tô pegando essa autoridade. Aí, hoje de manhã, eu fui lá, eu li a Bíblia, eu falei, não, eu não vou perder para mim.
E aí li e tive uma reflexão tão boa, tão legal, gravei na hora. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Você tem que decidir todos os dias. Não vai ser fácil e é um processo. Complementando o que eu falei antes da profundidade, é isso. Tu não vai conseguir fazer 100 coisas de forma profunda no dia. Vai ter que escolher 4, 5 e é isso. Às vezes a gente se entope de muitas atividades, de muitos recursos. Muito tem que, né? Né? E aí acaba ficando superficial. Então, Na verdade, é isso mesmo. A gente tem que fazer um filtro e ver o que é mais importante para nós, olhar para dentro. Porque senão o estilo de vida, você falou sobre o cenário, né? O estilo de vida da gente, a gente não vai conseguir manter, que é o que a gente tem que fazer, o que a gente Ó, eu vou dar um gosta, exemplo que para faz vocês, sentido. muito simples. Quando o Caio reformulou o podcast, do nada eu brotei no podcast. E ele achou que eu tinha que gravar o podcast com ele. Era na época que era o podcast. E a gente começou a fazer junto. Só que, gente, eu ia triste fazer. Por quê? Porque eu tinha que ficar perguntando as coisas para as pessoas, eu tinha que ficar calada, eu gosto de falar. E aí, se você fala, ainda vem os seguidores lá e começa a reclamar que você não cala a boca e que você não dá espaço para o convidado falar. Eu falei, gente, esse aqui não é o meu estilo de podcast, definitivamente. Só que eu tive que tomar uma decisão. Eu falei assim, amor, eu não quero fazer esse podcast. E na cabeça dele, assim, por que não? É tão legal. Mas é exatamente isso, porque você gosta deste lugar. Eu não gosto, só que eu não tô... É muito doido, porque a gente acha que quando eu falo assim, eu não gosto do que você faz, da forma como você faz, é como se eu estivesse invalidando aquilo que você faz e dizendo que o que eu faço é melhor. Não. Eu só estou te falando que é bom pra você. E as pessoas adoram fazer isso na internet, né? Adora porque você faz de um jeito diferente, parece que está invalidando o seu jeito. Não, gente, é só o jeito que funciona para a pessoa. E isso é muito importante, porque a gente se sente puxado e necessitado a fazer igual aquela pessoa, porque senão, se eu fizer diferente, está invalidando. E não é, só é diferente. Cara, a hora que eu sentei no Café com Joia, e eu não tinha ninguém para entrevistar. E aí várias pessoas mandam mensagem, ai, me leva para ser entrevistada no Café com Joia. Tem umas pessoas que eu tô enrolando, gente, faz uns 13 meses para levar. Por quê? Porque não é um podcast de entrevista. E não é porque não é porque não gosto tanto, entendeu? Eu gosto de sentar e falar meus 10 minutos da vida ali, do que eu tô passando, do que eu vivendo. Por exemplo, outra coisa que eu não gosto, quando alguém chega para mim e fala assim, você tem que falar isso. Não vou falar. A gente contratou um cara para fazer capa de YouTube. E aí, porque a gente tava sem braço, era um cara externo e tudo mais, né, Dodô? Aí, tadinho, super querido, mas ele começou a trazer pautas de temas, que, porque isso vai bombar, isso vai bombar. Eu pegava o papel, rasgava e jogava no lixo. E eu fazia um tema completamente do avesso, e ele falava assim, que tema horror. Ele falava, Domênica, nossa, que tema ruim, que assunto ruim, de onde ela arrumou esse assunto? E era, tipo, o podcast que mais bombava. Mas é porque é a visão de mundo, né? Então, assim, cada um tem uma visão de mundo do que é certo, do que é errado. E a verdade é que ninguém mais do que você mesmo vai saber aquilo que te preenche, que te faz feliz. Não tem como, cara. A gente não vai conseguir sustentar. Você não vai conseguir sustentar aquilo que não te preenche. Pra ela. Ah, terminei. Acabou. Fala no mic. Eu sinto que eu estou nesse processo de começar a pensar nas coisas e porquê das coisas, né? Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Às vezes a gente dá umas recaídas. Então, Nossa, o que eu percebo? às vezes. Não, mas eu Às digo assim, ó, vezes. por exemplo, quando eu comecei a olhar para a família de um jeito diferente, algumas coisas eu quis mudar, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar num ambiente que eu falo, nossa, não é mais isso que eu quero, legal, não é mais isso que eu quero, mas eu vim, porque eu sempre vim, entendeu? E aí, eu começo a mudar algumas coisas, não quero estar com algumas pessoas, mudo o ambiente, parará. E às vezes estou assistindo, ontem mesmo eu estava assistindo uma festa no Instagram e falei, nossa, como eu gostava disso. Não, mas eu gostava, eu não gosto mais, é verdade, eu não queria estar aí. E tipo assim,
Você começa. Eu te mandei uma vez uma mensagem, Fabi, tá normal, eu tô com problema. Aham. Parece que eu não tô gostando mais de ninguém que foi meu amigo a vida inteira. Eu mandei, acho que pra Isis isso, né? As meninas. Falei, eu tô em crise. As pessoas que são, tipo assim, que eu amei melhor, A de vida repente. inteira. Tá estranho, porque eu não faria isso, não faria aquilo. Outras super alinhadas, continuam iguais. E tudo bem, né? Então, eu percebo que eu tô nesse processo de começar a pensar por que eu faço as coisas. Mas também, eu acho que não é só uma decisão, mas você estar disposta a enfrentar o que isso traz para sua vida. Porque, assim como eu perguntei para o Flávio Augusto lá, apesar dele ter respondido como negócio, pessoas de dentro da sua casa nem sempre estão na mesma vibe. Então, não, nessa festa nós não vamos. Como nós não vamos? São meus amigos, eu quero ir, e não sei o que lá. Não, mas não tem nada a ver com a gente. Claro que tem! Então, nosso Réveillon não vai ser em tal lugar? Não. Eu gostaria que fosse, sei lá, no Frei Gilson. E aí cai um teto na sua casa. Então, eu acho que esse processo também é a hora de decisão de, não, eu vou sustentar isso aqui e vou conseguir. Mesmo que a gente precise abrir brecha, assim, muitas vezes. Eu tô vendo isso acontecer comigo. Nossa, eu não iria aqui, mas hoje vamos. Vamos, por quê? Porque é aos poucos. Então, eu acho que não só o processo de decisão, de observar, mas essa constância de manter, né? Eu tô achando essa parte mais desafiadora. Principalmente porque você não anda sozinha. Mas, ó, por exemplo, o leilão que teve 2 semanas atrás, a gente tava num Zoom, não tava? Tava tendo uma aula, não tava? Foi o dia que teve a aula do batismo. O Caio entrou no Zoom, tava rolando aquele fogaréu todo. Ele só viu eu lá... Nananana. Não, foi numa quarta-feira. Foi o dia que teve batismo, que a gente tava falando sobre aula de batismo. Tava, foi o mesmo dia. Aí ele chegou em casa e eu falei que eu não ia no leilão. E aí eu falei assim, porque eu acho que a Lalas não vai, a Luciana não vai. Amor, não vou, vai sozinho, vai com os meninos, vai ser ótimo. Aí ele entra no escritório, era 9 horas o leilão. Ele entra no meu escritório, naquele meio daquela coisa doida acontecendo, ele só me mostra a foto do Flávio com a Luciana no carro. Pô, você me enganou. Agora ela vai, eu vou passar vergonha, eu vou sozinho. E eu não queria ir, porque eu tô gostando de dormir cedo, de acordar cedo. Mas eu sei que era importante pra ele. Então, eu, em 5 minutos, rapidinho, já me arrumei, já fui. Graças a Deus, as lindas tinham mandado um vestido lá pra casa. Eu falei, nossa, foi providencial. Porque eu só arranquei do armário, não precisei pensar, porque nem tava nos planos. E aí fui, a gente fez o que tem que fazer e voltou, assim. Então, algumas vezes, a gente ainda vai ter que fazer coisas que a gente não gosta. A gente vai ter que estar em lugares, não que não gosta, mas que, preferia estar dormindo, preferia estar fazendo outra coisa, né? Mas são escolhas. E às vezes é um lugar no meio de 100. E que às vezes também só que na sexta-feira, quando eu precisava que ele fosse comigo até o hotel da Elaine para receber uma oração, 9h30 da noite, ele foi. Porque eu pude usar isso como argumento. Você lembra que eu fui lá no leilão 9 horas da noite com você? Agora você vai atravessar até a Zona Norte comigo para receber uma oração. Fabi, aqui. Eu queria só complementar o que as meninas falaram sobre disciplina e constância. Eu acho que o primeiro ponto é isso, entender o que faz sentido para a sua essência, porque às vezes a gente está insistindo em algo que faz sentido para outras pessoas. Isso ficou muito claro na mentoria que a gente teve, né? O quanto eu estava insistindo em algo que não fazia sentido para mim. E a partir do momento que eu determinei, decidi, a partir da sua orientação, de fazer algo que fazia sentido para mim, os frutos vieram, alguns frutos estão aqui, graças a Deus. Então, acho que o primeiro é isso. O segundo é de você entender o que está por trás da questão da disciplina. Então, assim, a Joana é uma pessoa que me inspira muito na disciplina. Eu já compartilhei com as meninas sobre isso. E ela tem uma rotina que é muito diferente para muitas pessoas, que faz sentido para ela e não faz sentido para mim. Para a maioria das pessoas não faz sentido. Não faz. É muita loucura. Para quem não sabe, Joana acorda 3 da manhã para nadar, tá, gente? Então, não dá. Mas ter pessoas do seu lado que te inspiram faz muita diferença. Sim. Então, quando você trouxe, né, a questão do Instagram, quem são as pessoas que você acompanha no Instagram e no dia a dia? Então, assim, no meu entorno, e eu sempre falo isso com as meninas, o quanto tem de pessoas que me inspiram em várias áreas da minha vida, né? E que
me apoiam em momentos desafiadores, porque eles vão acontecer. Então, acho que a questão da disciplina e da constância está muito relacionado a você entender o que está conectado com a sua essência, a você definir prioridades, que vocês falaram de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, assim, o que eu quero fazer agora? Esse ano eu determinei que ia acabar em disciplina na minha vida. E eu comecei a me cercar de pessoas disciplinadas, entende? E você entender qual é o objetivo que você quer alcançar a partir daquilo. Então, eu quero ter disciplina, porque para os resultados que eu desejo, não tem possibilidade de ser indisciplinada e desorganizada. Mas primeiro eu fui olhar para indisciplina e agora eu estou olhando para organização. Então, acho que isso é um pouco do viés de como construir essa questão da disciplina e constância, né? Muito E bom. obrigada mais uma vez. Tô sabendo de novidades já. Ó, vamos entrar no natural, gente, que eu tenho 13 minutos para falar disso aqui. Olha só. Natural, eu trouxe 3 coisas para vocês, que é movimento, descanso e manutenção. Então, quando a gente pensa no movimento, o movimento é o trabalho. É onde a gente vai realizar as coisas que a gente gerou primeiro no sobrenatural, na nossa fé, na nossa visão, no nosso propósito, que a gente construiu, a gente estruturou através da nossa mente, e o nosso corpo vai trabalhar com isso. Então, é o esforço. O descanso é a parte da restauração. E eu trouxe aqui porque eu acho que hoje a maioria das pessoas não sabem descansar. E eu trouxe porque quando eu falo isso para vocês, eu falo para mim mesma. De lembrar que existe esse lugar. Porque dentro da nossa cabeça, a gente só precisa, porque eu tô atrasada, porque não vai dar tempo, porque eu vou morrer amanhã, que se eu não ficar milionário hoje, acabou minha vida, eu não presto, eu não sirvo, não vai dar certo. Vocês dão risada porque é assim mesmo que a gente se sente, né? Né? E a manutenção de tudo isso, do nosso natural, é o que a gente vai trabalhar, o nosso prolongamento. Então, a gente vai com o nosso corpo para os lugares. São as decisões que a gente toma de estar aqui, daqueles vídeos, de conexão. Então, olha o que a Maite falou. Eu me cerquei de pessoas que são muito boas naquilo que eu sou muito ruim. Então, aquilo ajudou ela a fortalecer aquilo que já era um propósito no sobrenatural dela. Então, quais são as manutenções, por exemplo, hoje o que vocês estão fazendo? É um dia de manutenção. Então, eu tenho que ter o meu momento de movimento, o meu momento de descanso, e eu tenho que ter o meu momento de manutenção. Para eu conseguir realizar, para eu conseguir crescer. A maioria das pessoas estão só no movimento. E tem muita gente que hoje está só na manutenção. Está só de treinamento em treinamento, em conteúdo, se colocando em lugar, mas também não tem um movimento. Então, a gente tem que fazer as 3 coisas circularem. O descanso ele é muito importante porque o descanso ele ajuda a gente a esvaziar a mente. Ele ajuda a gente a ter renovo. Ele é como se ele fosse algo cíclico, né? Eu estou lá embaixo e ele volta para cima. Ele impulsiona a minha mente, ele impulsiona o meu sobrenatural. Né? Então, o descanso ele é muito importante, porque eu não ganho só... E olha que coisa interessante, a gente veio descendo, mas a partir do momento que eu realizo o meu propósito, que eu realizo as minhas vontades, quando eu vejo a concretização da minha fé através do meu movimento, vocês concordam que tudo para cima é movimentado do mesmo jeito? Vai dando check na cabeça, dá check no espírito, dá check no coração? Então, eu começo lá em cima, eu desço, e o que eu realizo lá embaixo com o meu corpo, ele volta e retroalimenta. Ele volta e retroalimenta. Então, ele tem que ser um ciclo contínuo.